Renatão, boa tarde. Vamos lá fazer então um formulário pelo Google. É, Tomara que esse vídeo que eu esteja gravando aqui ajude você a criar seus formulários. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer login no Google. Então você vai entrar lá na página do Google, né, digitar aqui no seu URL google.com, colocar aqui, ó, fazer login. Eu sempre aconselho você utilizar a sua conta de professor, nunca sua conta particular, porque se você utilizar sua conta particular, você não tem a possibilidade de criar alguns elementos dentro do formulário e o Google vai apagando as respostas que seus alunos forem enviando. Já na conta como professor isso não acontece. Então utilize sempre a sua conta de professor. Então eu vou entrar aqui na minha conta de professor, ó, sempre aquela conta prof.educacau, não professor.educacau, sempre a prof.educacau. Então eu estou logado agora. Estando logado, eu venho aqui nesses pontinhos, clico e vou procurar ali, ó, formulários, ó, formulários. O Google ele abre para nós algumas possibilidades, ó, formulário em branco, avaliação, título da planilha, né? Teste em branco, atividade final. Qualquer um que você abrir vai ser a mesma coisa, porque você consegue manipular tudo, consegue alterar tudo, tá? Mas para facilitar, vamos pegar aqui a avaliação. O intuito desse meu formulário que eu vou criar, ele é uma aula, ele não vai ser uma avaliação. Então nós começamos aqui a fazer algumas alterações, tá? Então a primeira coisa eu vou tirar esse título, eu vou selecionar aqui a avaliação. Não é uma avaliação, ele é uma aula de filosofia. Então eu vou colocar aqui o título, ó, a filosofia na atualidade. Então esse aqui é o meu título do meu formulário. Digite seu texto aqui, eu posso estar digitando alguma introdução, explicando o que é. Então eu vou colocar aqui aula inaugural, aula inicial, de abertura. Então eu coloquei aula inicial de abertura do segundo bimestre. Então eu coloquei assim, ó, filosofia na atualidade, aula inicial de abertura do segundo bimestre, com o objetivo de iniciarmos o processo do filosofar. Vou tirar esse inicial que ficou feio. Vou colocar aula, só aula de abertura, né? Porque repetiu ali duas vezes inicial, iniciarmos. Então, aula de abertura do segundo bimestre com o objetivo de iniciarmos o processo do filosofar. Então, esse aqui é o tema da minha aula. É uma aula que eu vou dar, essa primeira aula eu vou dar igual para todas as salas. Primeiro, EJA, terceiro, vai ser a mesma aula. Muitos alunos que nós estamos tendo esse ano não foram meus alunos do ano passado. Eu não sei se eles sabem o que é filosofia. Muitos alunos do terceiro também vieram do Clodoveu. Eu não sei como que eles estão em relação à filosofia. Tivemos muito pouco tempo de contato. Então essa primeira aula vai ser uma aula para todos. Então o que eu quero deles? Eu quero saber o nome aqui, ó. Então, ó, eu vou clicar aqui em cima do nome, ó. Eu quero nome completo deles. Eu poderia colocar aqui, ó, nome completo e número de chamada, mas eu quero só o nome completo. Resposta curta, ela é obrigatória. Se eu não quisesse a obrigatoriedade aqui, eu clicava aqui, ó, para tirar de ser obrigatória. Então ela é obrigatória. Eu não quero o e-mail dos alunos, então eu vou clicar aqui, ó, nesses pontinhos, olha, e eu vou excluir. Apertar aqui na lixeira, eu não quero saber o e-mail deles.
eu quero saber de qual sala que eles são, tá? Então eu vou vir aqui em mais, ó, vou vir aqui em mais, adicionar pergunta, vou clicar, eu vou então colocar aqui uma pergunta: qual a sua sala? Eu poderia escolher se era uma resposta curta, se é um parágrafo, se é múltipla escolha. Muitas vezes a sua resposta tem duas, três opções de escolha que estão corretas, você coloca então múltipla escolha. Se eu quero fazer uma seleção, apenas uma única resposta, então eu vou colocar aqui, ó, caixa de seleção. Então eu vou colocar aqui, ó, caixa de seleção, opção 1. Então, opção 1 vou colocar aqui, ó, primeiro F, sempre dando Enter. Na segunda opção eu vou colocar primeiro EJA. Para que os alunos não percebam que eu estou fazendo uma aula para todas as salas igual, então eu vou criar alguns formulários iguais, então eu só vou copiar o formulário. Então nesse formulário aqui eu vou colocar apenas primeiro F e primeiro EJA, para que os alunos que estiverem assistindo, estiverem vendo meu formulário, pense que ele é uma aula direcionada ao primeiro ano, tá? Eu vou colocar como obrigatório. Eu quero que o meu aluno coloque se ele é do primeiro EJA ou se ele é do primeiro F. A Adriana falou que talvez em matemática algumas coisas vocês não conseguem colocar não consigam colocar no formulário. Então você vai ter que colocar uma foto. Então para você adicionar uma imagem, é só você clicar aqui, ó, de cima para baixo, no quarto botãozinho, ó, adicionar imagem. Se você clicar aqui, ele vai perguntar se você quer fazer o upload, né? Se você quer puxar essa imagem do computador, você coloca procurar. Aí você vai estar encontrando as imagens que você tenha no seu computador. Eu não quero trabalhar com imagem. Eu preparei um vídeo para eles, então eu quero que eles assistam um vídeo da minha aula. Então eu venho aqui adicionar vídeo. Esse vídeo eu já gravei ele, eu já mandei para o YouTube. Então eu só venho aqui e só vou colocar o meu vídeo, ó. Eu já tenho o endereço. Ih, não, perdi o endereço dele. Então espera aí. Vou entrar aqui no YouTube. Aqui no YouTube eu poderia estar procurando um vídeo, vamos supor, colocar o que é, vamos supor, PA, matemática, né? Ó, progressão aritmética. Então eu poderia estar pegando essa aula aqui de progressão aritmética, poderia estar copiando o link dessa aula, né? É só clicar aqui no vídeo e selecionar esse endereço aqui, ó. Selecionar esse endereço, dava um Ctrl C e jogava lá no Google, né? Mas como é minha aula de geografia, eu gravei um vídeo, então eu vou vir Tudo bem? aqui, Bora jogar? eu vou vir aqui na minha conta, né? No meu canal. Eu quero passar esse vídeo aqui para eles, ó. Oi, pessoal. Então eu vou copiar esse link, venho aqui nos meus formulários, ó, então é esse vídeo que eu quero passar. Clico nele e selecionar. Então eu vou escrever aqui um título. Então eu coloquei aula de filosofia na atualidade. Então já vai começando a ganhar forma o nosso formulário, né? Perguntas do teste, eu não quero isso daqui, então eu vou excluir, porque esse aqui só cria um título, ele não cria propriamente a pergunta.
Apesar que eu posso utilizar essas perguntas do teste aqui, eu quero colocar uma pesquisa. Então eu vou colocar aqui, ó, pesquisar. Então eu vou colocar aqui, ó, pesquisar. Então eu coloquei aqui, ó, pesquisar. Após assistir o vídeo, né, esqueci de colocar uma vírgula aqui, pesquisar no dicionário ou na internet as seguintes palavras. Então, existem algumas palavras dentro do vídeo, dentro da poesia que eu utilizei de Carlos Drummond de Andrade, que eu acredito que não sejam palavras do dia a dia dos nossos alunos. Então, eu vou vir aqui. Eu quero copiar algumas palavras. Ó, tipo, reincidência. Eu não sei se eles sabem o que é reincidência. Então eu quero colocar aqui o que é reincidência. Eu poderia dar pronto aqui, ó, nessa múltipla escolha, o que seria a palavra reincidência. Eu poderia selecionar qual é a resposta correta, porque eu posso programar o meu formulário para que ele faça uma correção automática e sozinha. Eu coloco várias opções de resposta, resposta 1, 2, 3, 4, eu aponto qual é a resposta correta, quanto que vale de nota, aqui está marcado que vale 1 ponto, e o Google ele já corrige para você e já manda a resposta pronta para o aluno sabe na hora se ele acertou ou não. Mas o meu objetivo aqui não é ser teste, eu não quero dar nota para o aluno agora, e não quero que ele escolha, eu quero que ele pesquise e que ele responda. Então eu vou tirar aqui, ó, essa múltipla escolha e eu vou colocar aqui como um parágrafo. Então aqui é um parágrafo, então ele vai responder. Tem uma outra palavra que eu quero que eles procurem, eu não quero ficar fazendo tudo isso de novo. Eu venho aqui, ó, duplicar. Ele já vai duplicar a pergunta. Eu venho aqui no meu textinho. Eu quero que eles pesquisem o que é costume. Então eu vou lá. Só vou trocar a palavra aqui, ó. Vou colocar costume. Vou duplicar de novo. Eu quero que eles pesquisem o que é hábito. Dupliquei novamente. Eu quero que eles me digam o que é premência. Mais uma duplicadinha. E eu quero saber o que é indispensabilidade. Pronto, então aqui estão as palavras que eu quero que eles pesquisem no dicionário ou na internet. Essas palavras elas estão dentro desse vídeo que eu gravei. Agora eu quero colocar uma outra questão aqui. Uma segunda pergunta. Como o texto fala sobre identidade, né, de negar a minha identidade, eu quero saber deles, né, uma pergunta. O que é identidade para eles, né? O que você entende por identidade? Então, o que eles entendem o que você entende por identidade social? É um parágrafo obrigatório e a nossa aula ela termina aqui na aula de filosofia com uma pergunta, né? O que é o ser humano em meio à sociedade? Então eu quero que essa pergunta venha aqui para dentro do meu formulário. Então minha terceira pergunta
O que é o ser humano em meio à sociedade. Não quero uma resposta curta, quero uma resposta normal, um parágrafo. Obrigatório. Essa parte de título aqui eu vou tirar. Essa parte de essa outra pergunta aqui eu também vou tirar. É, posso terminar meu formulário aqui? Posso terminar meu formulário aqui. Ele contempla aquilo que eu quero da aula. Eu quero que ele assista o vídeo, está aqui. Eu quero que ele me pesquise na internet ou no dicionário alguns termos, também está colocado. E eu tenho duas questões para pensar aqui, propriamente o filosofar, né? O que você entende por identidade social e o que é o ser humano em meio à sociedade. São as duas perguntas-chave também estão colocadas aqui. Poderia terminar meu formulário aqui? Poderia. Mas eu quero colocar mais uma questão aqui, ó. Então eu vou vir aqui, ó, adicionar mais uma pergunta. O que eu quero saber? Eu vou escolher aqui, ó, essa lista suspensa. Que eu quero saber o que eles acharam, da aula. Então eu vou colocar aqui. Você atribua uma nota a essa aula. Tá? Então atribua uma nota a essa aula. Então eu vou colocar aqui, eu quero saber se ele gostou. Ou atribua essa nota, ou qualquer coisa. Então eu quero saber se a aula foi boa, se ela foi regular, se ela foi ótima, ou se ela foi uma aula sem importância. Uma aula tipo, não gostei. Então, vou mudar aqui a pergunta. O que você achou desta aula? Como pergunta, acho que fica mais fácil para eles. Ela foi boa, ela foi regular, foi ótima ou eu não gostei? Tá? É obrigatório? Pode colocar como obrigatório ou não. Essa aqui eu vou deixar sem marcar como obrigatória, porque se de repente algum aluno tem medo de expor a opinião dele, a gente pode estar constrangindo o aluno. Então, para que não haja uma reclamação, então eu vou deixar isso aqui sem ser obrigatório. Então, meu formulário está pronto. Esse aqui é a minha aula. Eu posso mudar algumas características dele. Eu posso vir nessa paleta aqui, ó. Então eu quero mudar a imagem, eu quero tirar essa imagem de uma xícara de café aqui. Então eu vou enviar uma imagem que eu penso ser mais pertinente ao meu tema. Quando você coloca enviar a imagem enviada, existe várias opções que o Google dá para você já de imagem pronta. Então você pode estar escolhendo alguma coisa relativa ao seu tema, que é matemática, ou você pode estar enviando uma foto sua. Então eu vou enviar uma foto minha, que eu acredito ser mais pertinente. Eu tenho uma foto aqui de Platão, perdão, de Sócrates. Como eu falo de Sócrates nessa aula, então eu tenho uma foto de Sócrates aqui. Eu vou estar colocando a minha foto de Sócrates para ficar mais personalizado, ficar mais bonitinho, mais filosófico. Olha que bonitinho meu Sócrates aqui. Eu quero mudar essa cor aqui, eu não gostei. Então eu vou mudar uma cor azul. O plano de fundo aqui eu posso mudar também. Eu quero um azul um pouco mais forte. A fonte aqui, quais são os tipos de letras que eu quero trabalhar. Eu gosto de trabalhar bem, sempre com o básico, que eu acho que dá para o aluno ler de uma forma melhor. Então aqui está pronto o meu formulário. Vamos dar uma olhada nele? Só você apertar aqui no olhinho, ó. Então esse aqui vai ser o formulário que você vai estar enviando para o seu aluno. Tá tudo aqui, ó. Então esse aqui é o seu formulário.
existe um macetinho que nós temos que fazer, senão o aluno não vai conseguir responder esse formulário. Você tem que vir nessa engrenagem aqui, ó, configurações, clicar nele. A primeira coisa, ó, você vai desmarcar essas duas opções. Você tem que desmarcar restringir aos usuários da Seduc e limitar uma resposta. Você desmarca isso, tá? Então aqui, ó, na parte geral fica tudo desmarcado. Na apresentação também fica tudo desmarcado. E aqui em teste, você tem que tirar esse criar teste aqui, ó. Ó, aí desmarcou tudo. Aí beleza, agora é só você salvar. Tá pronto o seu formulário. Como que você vai enviar para o seu aluno? Você vai clicar aqui, ó, enviar. Vai te dar a opção de você enviar por e-mail ou esse círculozinho aqui, ó, é um hiperlink. Você clica nele, ele vai te dar uma opção de link. Você vai clicar URL curto, ele vai te dar um URL mais curto. Então você agora, ó, é só você clicar com o botão direito, ó, copiar. Vem aqui no WhatsApp, pega a turma, ó, tipo a turma do segundo EJA, então você coloca aula de matemática. Ó, segue link. Dá 2 pontos, Ctrl V, ou se não com o botão direito do mouse, você clica, colar. Se você esperar um segundinho, ele vai abrir para você que é a opção da sua aula. Mas você pode enviar da forma que está. É só você clicar em enviar. É que eu acho que eu estou desconectado. Clique em enviar. Ele já vai mandar para os seus alunos o seu formulário. É só o aluno clicar em cima, que daí ele tem acesso. Eu não vou mandar porque a aula não é de matemática. Hoje é domingo também. Não é dia de eu estar enviando o formulário. Então, belezinha. Aqui está o meu formulário pronto. Quando os alunos enviarem para você, então eu vou sair daqui. Quando os alunos enviarem para você as respostas, você vai fazer a mesma coisa. Você vai clicar aqui, ó, nesses quadradinhos, ó, nos apps. Você vai procurar ali formulário, ó, formulários. Você volta de novo nessa página, ó. Então tá aqui, ó, avaliação. Esse aqui é o meu formulário que eu fiz. Se você clicar nele aqui, ó, ele vai abrir. Só você vir aqui em respostas. Aqui vai estar todas as respostas dos seus alunos. Mas uma coisa que eu não corrigi aqui, ó, ele está com uma avaliação. Isso aqui não é uma avaliação. Então eu vou mudar aqui, ó, eu cliquei em cima dele, ó, eu vou mudar para aula 1, segundo bimestre. Então tá aqui, ó, aula 1, segundo bimestre. Você não precisa clicar em salvar nada, porque tudo o Google salva automaticamente. Uma outra coisa que você pode estar fazendo, você pode estar criando pastas para você guardar isso daqui. Então você vem aqui, ó, abrir o seletor de arquivos, ó. Você está dentro do seu Drive, então você pode criar aqui uma pasta. Então meu Drive, eu quero criar uma pasta. Que eu acho que eu não lembro como que faz isso. Não é formulários, eu quero abrir uma pasta aqui. Aqui só está me dando a opção do Classroom. Isso aqui são as minhas salas de aula dentro do Classroom. Nós vamos ter que vir aqui, ó, no G Suite. Vamos voltar aqui no Google. Vamos entrar aqui, vamos no Drive, ó. Você clica Drive. Vamos criar uma pasta aqui. Vamos criar uma nova pasta, ó.
Vamos colocar de essa pasta primeiro eixo. Criar. Então você pode estar criando uma pasta de todas as suas salas dentro do Google Drive. Então você volta aqui, ó, no formulário, ó. Você pega esse formulário e você salva ele dentro da sua pasta, ó. Mover para a pasta. Qual pasta? Primeiro eixo. Se eu der mover aqui, eu já vou mover ele para lá. Então você consegue organizar os seus formulários por sala. Então você vem aqui no Google Drive já conectado na sua conta de professor e você cria as pastas das suas salas de aula. Aí é só você mover cada formulário para sua sala. Então, como eu criei esse formulário para o primeiro F e primeiro EJA, vamos ver se ele me dá a opção aqui, ó, de copiar. Ó, fazer uma cópia, eu clico aqui em fazer uma cópia. Então, a cópia de aula do primeiro bimestre na pasta do meu Drive e tal, eu clico OK. Aqui está a cópia. Então agora aqui eu vou mudar, ó. Eu vou colocar segundo F e segundo EJA. Então muda aqui, ó. Vou colocar lá então só aula 1. Aula 1, segundo bimestre. Posso colocar aqui entre parênteses segundo ano, para que eu saiba de quem é essa aula. Beleza, já foi salvo, ó, todas as alterações foi salva no Google. Eu posso vir aqui, ó, mais uma vez fazer mais uma cópia. Então, como vai chamar a cópia? Vou chamar ela de aula 1, segundo bimestre, terceiro ano. Então já mudou, aula 1, segundo bimestre, terceiro ano, só venho aqui, ó, altero para terceiro D e para terceiro eixo. Pronto, eu tenho agora meus 3 formulários prontos. Né? Então, se eu vier aqui nos meus formulários, então eu tenho aqui, ó, aula 1, ó, do segundo ano, terceiro ano, e a aula 1 do primeiro ano. Então, todas as vezes que eu quiser compartilhar qualquer uma dessas aulas, é só eu clicar no meu formulário, eu vou abrir ele, ó, enviar, vem aqui nesse sinalzinho aqui, ó, de hiperlink, eu quero sempre o URL mais curto, e eu copio aqui. E só ir no WhatsApp, colar, a sua aula está pronta. Espero que tenha te ajudado nesse tutorial. Qualquer dúvida que você tiver, manda uma mensagem para mim, Renato.